Gente, antes de nós começarmos a pregar, hoje tem ceia, hoje está recheado o cardápio. Jesus tem coisas maravilhosas, extraordinárias para mim e para você. Antes de nós começarmos a pregar, deixa eu falar com vocês, deixa eu relatar com vocês, compartilhar com vocês uma experiência que nós estamos tendo dentro desse contexto que Deus está fazendo. Tudo que Deus está fazendo nessa igreja é algo exatamente miraculoso, é algo de milagre, é algo que nós não conseguimos exatamente contar, falar com palavras, porque é surreal, é inigualável. O que Deus está fazendo é algo fora da curva. Então nós queremos relatar e estar passando para vocês, para que some, para que incentive a fé de vocês. Nós estamos, no ano passado nós fizemos um jejum de 3 dias, absolutamente total, só com um cálice de água pela manhã e um cálice de água pela tarde. E nós ficamos ali nessa experiência, confinados na igreja. Foi 3 dias de uma grande experiência com Deus. Foram 3 dias de um derramar de Deus, de coisas que nós vivemos ali com Jesus únicas. Imagina o que Deus quer fazer comigo e com você, quando você tira um tempo para estar ali, absolutamente entregue, totalmente para Ele, plenamente para Ele. E nós fizemos esse jejum, Deus trouxe isso no meu coração, nós fizemos, foi uma bênção. Depois desse jejum, Deus nos arrancou com mão forte lá do Japim, e faltando um ano para findar o contrato, nós saímos daquele prédio, pagamos todo ano, sem usar o prédio, pagamos tudo, e Deus nos trouxe para cá, para o Complexo Ramada, e hoje a Lagoinha Manaus Torres está aqui dentro do Complexo Ramada. Isso é milagre de Deus. Quero que você aplauda Jesus. Foi uma experiência incrível. Então, o que eu aprendi com isso? Para cada desafio que você faz com Deus, para cada sacrifício que você faz para Deus, Deus ele tem uma resposta numa altura sobrenatural, numa altura inigualável. Ele responde numa altura que você não imagina. E nesse começo do ano, todo ano nós fazemos 100 dias de jejum. A Lagoinha Global faz isso, todos os pastores, toda a liderança. Os últimos 100 dias do ano nós ficamos em consagração, em jejum. E isso é maravilhoso. Então nós encerramos aqui, à meia-noite do dia 31 de dezembro, encerramos o jejum de 100 dias. E logo em seguida nós já começamos mais um, que é o jejum das primícias. O jejum que nós consagramos a Deus as primeiras horas do dia, os primeiros anos, os primeiros momentos, as primeiras semanas, os primeiros dias do ano para Deus. E nós fazemos isso também, sempre fazemos isso, porque é uma instrução do céu. Nós fazemos as primícias para Deus. Só que esse ano nós fomos ali, olhar um pouquinho o rio, e nós voltamos, e Deus falou no meu coração: reúne a liderança e propõe um jejum de 12 dias. O que Deus não me falou é que para mim esse jejum tinha que ser absoluto e total. E eu fiz aqui a reunião toda alegre, feliz com a liderança, dia 10, foi dia 10 que nós fizemos? Dia 10 a reunião nós fizemos, no dia 11 nós entramos no propósito. Hoje está fazendo exatamente 4 dias que nós estamos em jejum, e eu e minha esposa, nós estamos no jejum absoluto, total abstinência de alimentos. Só estamos tomando água e controlada. Então, esse jejum que Deus pediu para a gente fazer, exatamente porque existe um derramar de Deus para o ano 2024. Então, nós precisamos exatamente fazer um sacrifício à altura daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu fico imaginando o que sustentou Moisés lá no Monte Sinai, os 40 dias que ele ficou ali, gente. Eu fico imaginando, será que é mais difícil ficar no deserto, fazer 40 dias de jejum? Ou será que é mais difícil ficar aqui nos nossos dias de hoje, onde nós toda hora estamos passando por um bife assado, toda hora nós estamos passando por um sorvete, toda hora nós estamos passando por comidas, pizzas e tal, e aqui na igreja já tem comida ali para vender, Hoje tem a cantina. Você pode aplaudir Jesus que hoje tem a cantina, voltou a cantina, que é pró-construção da nossa igreja e pró-organização e consolidação dos nossos ministérios. Então nós fizemos esse jejum. Eu fico imaginando Jesus fazendo aqueles 40 dias de jejum ali no deserto, onde Satanás foi tentar Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então eu quero te dizer que Jesus vai te levar a um lugar de intimidade com Ele nesse ano, em nome de Jesus. E este jejum vai ser para a glória de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir fazer os 12 dias total, mas eu estou no caminho. Hoje já são 4 dias e eu estou feliz. Estou bem, gente. Estou bem. Acho que falta mais alguns dias aí, a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Eu quero pedir a oração de vocês. Senhor, fortalece o pastor, que ele consiga fazer esses 12, porque esses 12 dias são um ensaio
para 20, para 30 e para 40 dias, em nome de Jesus. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Porque é assim, gente, Deus tem nos chamado para grandes coisas. Sabe, para grandes coisas existe grande sacrifício. Então nós vamos fazer algo muito significante para Jesus. Vamos para a palavra essa noite. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Esté. No Antigo Testamento, o livro de Esté. Nós vamos para a palavra essa noite. Você que está me assistindo, não sai daí. Nós estamos agora entrando no momento da palavra de Jesus. Vamos já ministrar uma palavra de Jesus para o seu coração. Daqui a pouquinho mais tem Santa Ceia, onde nós vamos estar no ápice da comunhão da igreja. É muito importante que você não saia daí. Fica com a gente. Vamos ler agora o texto sagrado em Esté, no livro de Esté, no Antigo Testamento, capítulo 4. Esté, capítulo 4, os versículos é de 12 a 14. Vamos ler esse texto sagrado e vamos ficar na dispensação da presença e da manifestação de Jesus. Vamos ler no telão? Quem está comigo aí, vamos ler no telão. Olha só o que diz o texto, Esté, capítulo 4, versículo de 12 a 14. E ao recorde. Vamos lá, gente. Vamos lá. E o recado de Esté foi transmitido a Mardoqueu. Pode passar. Mardoqueu enviou esta resposta a Esté: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virá de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Curva sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos e faça uma oração a Deus. Pai, diante da sua palavra, nós nos prostramos, nos submetemos à sua palavra. Pai, nós reconhecemos que a sua palavra é o poder de Deus que transforma a vida do homem, que impacta a nossa vida, que cura, que transforma, que restaura, que restitui. Por isso, nós te louvamos por essa palavra, Jesus. Pedimos ao teu Santo Espírito Santo que o Senhor venha nessa noite trazer entendimento, revelação, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento para a compreensão plena da sua palavra poderosa. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? Você pode dizer amém comigo? Você aplauda Jesus então, gente, bem forte. Que coisa linda. Gente, eu quero falar com vocês essa noite sobre o seguinte tema. Eu quero falar com vocês sobre ocupando os espaços e exercendo influência. Ocupando os espaços e exercendo influência. Observe bem qual o motivo, qual foi o grande motivo que Deus nos chamou. Foi exatamente para isso. Deus te chamou para uma grande missão. Deus me chamou para uma grande missão. Mas para isso, eu preciso entender que eu preciso ocupar os espaços e exercer influência. Então, o tema da palavra de hoje é ocupando os espaços e exercendo influência. Como ocupar os espaços, pastor? Como nós vamos, dentro de um contexto escatológico, bíblico, histórico, cultural e religioso, como nós vamos ocupar os espaços, ou como nós vamos exercer tamanha influência, a ponto que nós possamos atender exatamente com precisão aquilo que é o chamado de Deus para mim e para você. Então nós precisamos essa noite mergulhar nessa história, nesse texto que nós lemos, que traz alguns contextos da história bíblica, e são cada história mais linda do que a outra, gente. Então, para que a gente possa se situar aqui, naquilo que eu quero conversar com vocês, né? Então, o período exatamente foi depois do período babilônico, veio ali o período persa. E o período persa, ele é retratado e ele é exatamente exposto, porque o período persa foi o período após, né, o exílio babilônico. O pessoal saíram, retornaram para Jerusalém, para Israel, e começou ali o período persa. O período persa ficou conhecido exatamente por causa, né, do pessoal do regresso,
do povo para Jerusalém. Então esse foi o período. Então nesse período, né, da história ficou muito marcado exatamente esse período do persa pela história de Neemias. Neemias, que impulsionado pelo Espírito Santo, cheio de amor, patriotismo, cheio de fé, de convicção, de força, ele foi levado, ele decidiu, né, conversou com o rei, pegou cartas com o rei, que ele servia como mordomo, e foi até Jerusalém, né, recuperar os muros da cidade, em nome de Jesus. Então, ficou marcado essa linda história nesse período persa, que ficou exatamente marcado pela história, né, de bravura de Neemias, e que desejou construir a cidade de Jerusalém para Jesus. Então, aproximadamente dentro desse período, né, aconteceu essa história, né, uma história linda de fé, gente, uma história linda de confiança, de muita coragem, diga-se de passagem, uma história que foi ali protagonizada exatamente por Esther e Mardoqueu, ou Mardocai, como você queira, né? Esses dois nomes são bem comuns na Bíblia. Então, essa história foi protagonizada por Esther e Mardoqueu. Então, Mardoqueu trabalhava no palácio, né? Para a gente entrar na história, Mardoqueu trabalhava no palácio do rei, né? E Mardoqueu tinha uma prima que ficou órfã, né? E Mardoqueu, então, o que fez? Mardoqueu tomou e a criou como filha. Adotou para si e a criou como filha. Olha só, gente, como Jesus, como Deus é poderoso. E Mardoqueu adotou, pegou aquela menina e criou, era sua prima, e criou como filha. E em seguida, o que aconteceu, pastor, em seguida? Em seguida, né, tem ali o contexto da história, que foi deposta, a rainha que foi deposta, né, que saiu, perdeu o seu cargo de rainha, foi deposta totalmente. Em seguida começa o processo da escolha da nova rainha daquela época. E quem estava lá para fazer parte do processo seletivo para a escolha da nova rainha? Esther, a prima de Mardoqueu, estava lá, né? E estava lá, né? E participou do processo, né? De todo o processo, né? De escolha da nova rainha. E aí então o texto principal e aí sai o decreto, depois logo em seguida dessa questão da rainha que foi deposta, e o processo para a nova rainha, né, se deu, e em seguida saiu o decreto do rei, né, exatamente, saiu o decreto do rei para matar e dizimar os judeus. Gente, quem estava por trás desse decreto ardilhoso era exatamente Amã. Amã, que também era um dos ministros do rei da época. Então, ele, um homem maligno, arquitetou e toda essa trama, e saiu o decreto do rei para que dizimasse, para que aniquilasse todo o povo judeu da época. Gente do céu, e agora? Imagina comigo aí, saiu um decreto que matasse todos os manauara do Amazonas. E aí, gente? Como é que a gente ia fazer? Rapaz, hoje o presidente do Brasil assinou um decreto que vão dizimar a cidade de Manaus, vão matar todos os manauara. Imagina só isso, gente. A correria, a angústia, que o povo agora começou a alastrar a notícia do decreto do rei. O texto vai dizer que as pessoas começaram a chorar, começaram a gritar na rua. Como assim, gente? Nós vamos morrer sem poder nos defender por causa desse decreto. Então, imagine o alvoroço que aconteceu em Suzã, que aconteceu em todas as províncias que tinha judeus que moravam, que residiam. Então saiu o decreto do rei e agora tem que cumprir. Gente do céu, e agora? O que você faria numa situação dessa? É exatamente dentro dessa perspectiva que nós queremos mergulhar e aprender, né? Aprender tudo que Deus redirecionou a vida de Esther. Tudo que Deus fez a partir da vida de Esther, a partir de Mardoqueu, para que eles pudessem sair de uma situação que era, aos olhos humanos, irreversível. Talvez você chegou aqui essa noite, você está vivendo um contexto, uma situação irreversível aos olhos humanos, aos olhos da medicina, aos olhos, né, exatamente do direito, né?
Mas essa noite, Jesus, ele está aqui, assim como ele mudou a história de Mardoqueu e a história de Esté, ele quer mudar hoje, de uma vez por toda, a sua vida. E só você que acredita nisso, aplaude a Jesus bem forte. Então esse foi um contexto histórico que eu contei para vocês se situar na história. Aí entra o texto principal da noite, que é exatamente o texto que nós lemos. O texto de capítulo 4, versículo 12. Para que a gente possa então entrar e aprender com Esté e com Mardoqueu como ocupar os espaços. Como exercer influência, né? Vamos ler o texto, olha só o que ele propôs no versículo 12. Olha só, e o recado de Esté foi transmitido. Qual o recado de Esté? Coloca na tela, pode passar. Mardoqueu enviou esta resposta a Esté e não pense, olha só o que ele vai dizer, gente. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Esse foi o relato de Mardoqueu desesperado para a sua prima ali, que era uma prima filha, criada por Mardoqueu. E ele mandou o relato para ela, e ela imediatamente chama as suas servas, chama seus eunucos, chama todo mundo, e diz: o que está acontecendo? Manda dizer para ele o recado. Qual o recado? Aí eles começam a interagir para saber qual a saída que eles vão ter. Para começo de conversa, a rainha, ela pega e começa logo colocar todas as suas servas para jejuarem. O próximo recado que Esté vai dar para Mardoqueu vai ser exatamente esse. Se ficar calada num momento como este, olha o que ele vai falar, ele vai mais a fundo, ele foi muito categórico, ele foi muito implacável com a sua prima filha. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Gente, ele é um homem de fé, gente. Que homem de fé, gente. Ele estava dizendo para sua filha prima que se ela decidisse ficar calada, quietinha, sabe, Deus ia mover céus e terra, mas livramento da parte de Deus viria para os judeus. Gente, um homem de fé. Mas Esté é uma mulher que, mesmo vivendo como Mardoqueu, junto com Mardoqueu, num cenário longe da sua cultura judaica, passaram só no exílio babilônico, passaram 70 anos. Imagina-se que Esté e sua geração pudesse ser a terceira ou quarta geração após o exílio. Então imagina alguém morando longe da sua pátria, longe da sua cultura, sabe? Então ela já está ali assimilada, está ali já totalmente adaptada com toda a cultura local, com toda a cultura da Babilônia, do mundo Pérsia, que hoje é ali a região do Irã. Então ela estava totalmente já acostumada. Então, mas mesmo assim, dentro desse contexto de eles viverem fora, do seu contexto cultural, eles lembraram, disseram: não, gente, Deus é um Deus que está conosco. Mardoqueu foi implacável naquilo que ele queria fazer, naquilo que ele queria se mover. E é exatamente isso que nós aprendemos com Mardoqueu e Esté. E Esté imediatamente diz: não, eu sei que se eu for tentar falar com o rei fora da época, já faz 30 dias que o rei não me chama. E se eu for tentar falar com ele sem ser convidada, eu posso ser morta. A única forma que eu não vou morrer é se ele estender o seu cetro. Mas Esté também comprou a briga. Esté também, tomada pelo aquilo que ela ouviu do seu primo, de pai ao mesmo tempo, ela disse: não, nós vamos juntos nisso aí. Nós vamos juntos. O que ela fez? Ela reuniu suas servas, botou as servas para jejuar. Ela mandou um recado para Mardoqueu: olha, manda o povo jejuar por 3 dias, não comam e não bebam nada, por 3 dias, e eu vou me preparar para me falar com o rei. É exatamente isso. Então o que nós aprendemos aqui para começo de conversa? Como ocupar os espaços e como exercer influência. É exatamente sobre isso que nós precisamos aprender essa noite, que o Espírito Santo quer falar comigo, com você. A primeira coisa que eu vejo é que precisa existir uma causa. Precisa existir um propósito. Será que você tem uma causa na sua vida? Você que está aqui hoje, você que está nos visitando, você que está me assistindo, será que existe uma causa na sua vida? É exatamente isso que nós vamos aprender. Nós vamos olhar a vida de Mardoqueu, mesmo ele estando num terreno longínquo,
numa cidade longínqua, fora do seu contexto religioso, espiritual, cultural, mas ele e Esther não se dobram diante daquilo que é um decreto, né, arranjado pelas forças malignas de Satanás para aniquilar o seu povo. Então o que nós aprendemos com Mardoqueu e Esther? Eles se levantam, eles começam agora a se levantar. Assim como Amã arquitetou um plano, e agora eles começam agora a planejar, né, a partir de uma revelação de Deus, o que eles vão fazer para tirar o povo deles dessa guilhotina, desse decreto de morte. Talvez você chegou aqui e você tem um decreto de morte. O médico disse que você está sem jeito. A medicina te desenganou você. Talvez você está me assistindo, você está desenganado aí nesse UTI de hospital, nessa sala de recuperação, mas Deus tem uma palavra para revogar o decreto da sua vida hoje, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é uma causa. Eu vejo que Mardoqueu e Esther, existe uma causa dentro deles, uma causa que é maior que eles, sabe? A fé que eles tinham no Deus deles, e o patriotismo, a cultura, que eles jamais iam se dobrar diante desse decreto de morte, e jamais iam aceitar. E ela imediatamente disse: não, nós vamos fazer aqui um jejum de 3 dias, você também vai lá e faça, e manda todo mundo em Suzã fazer também. Todo mundo vai jejuar. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é exatamente uma causa. Qual a causa que se move dentro de você? Qual o propósito fala fortemente dentro de você? Isso é muito importante, porque de repente você está caminhando aqui em 2024 já. Hoje nós estamos nos primeiros dias do ano, né? E nós estamos sem causa. Talvez você está vivendo meio sem sentido, meio sem direção, meio sem um propósito, sem causa. Você não pode andar sem causa. Qual é a sua causa? Você precisa saber qual é a sua causa. Por que é importante eu saber qual é a minha causa? Porque é exatamente isso. Sem causa nós não temos propósito. Nós perdemos o sentido da vida, sabe? Então, para Mardoqueu e Esther, se ele não tivesse uma causa ali, se ele não tivesse algo maior do que eles, gente, já pode matar. Saiu o decreto, vamos morrer. Não é para morrer? Então vamos morrer. O que é isso? Pessoas que não têm uma causa, desistem de lutar. Pessoas desistem facilmente. Mas é um decreto de morte, é do rei, é do governador, é do presidente, ninguém pode revogar. Esquece que você serve um Deus soberano. Então você não pode se esquecer que você serve um Deus soberano. O que você precisa acreditar e ter é uma causa. Qual é a causa que move a sua vida hoje? Qual é a causa? Qual é o seu propósito que move a sua vida hoje? Então, em primeiro lugar, você precisa ter uma causa. Em pleno século 21, em 2024, se você estiver vivendo sem causa e sem propósito, a sua vida está sem sentido, absolutamente. Então não dá para viver sem causa, não dá para viver sem propósito, você tem que ter uma direção de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. A segunda coisa é que nós precisamos ter experiências significativas com Deus. O que marcou a vida de Esther e a vida de Mardoqueu? Foi exatamente os antepassados. Isso gerou uma raiz, tanto em Mardoqueu quanto em Esther. Foi a causa de eles se mexerem, foi a causa pela qual eles ocuparam os espaços, foi a causa pela qual eles decidiram a exercer influência no reino. Amém? Talvez você não está exercendo influência, talvez você está vivendo uma vida, sabe, parece que você está totalmente no outro planeta, parece que você está totalmente aéreo, você não está exercendo influência, né, na direção do reino, na direção do céu, na direção da luz, na direção de Jesus. Você não está ocupando os espaços. Então, em nome de Jesus, você precisa viver experiências significativas com Deus. Quem aqui quer viver experiências significativas com Deus? Aí eu te pergunto, o que você está fazendo para viver isso? O que você está fazendo? Moisés subiu para jejuar 40 dias. Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Eu estou começando aqui com 3 dias, estou indo para 12. Eu quero experiências, eu quero mais experiência com Deus. E você, o que você está fazendo? Me conta aqui para mim. Porque essas experiências que vão gerar experiências significativas com você, que vai fazer a diferença em qualquer que seja o momento da sua vida, em qualquer que seja a sua trajetória, aonde for esbarrar a sua vida, Deus vai estar com você, qualquer que seja o momento, qualquer que seja o decreto, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero falar com você exatamente sobre o terceiro ponto, muito importante: como ocupar esse espaço.
Como exercer influência? É exatamente o aprendizado constante. É um aprendizado constante. Talvez Esther e Mardoqueu estavam longe, mas eles tinham ali uma disciplina constantemente de ficar aprendendo sobre o que Deus fez, né? Lá no tempo de Moisés, lá no tempo de Josué, o que Deus fez? Deus abriu o Rio Jordão, Deus abriu o Mar Vermelho. O que Deus fez? Isso aí gerou o quê? Um aprendizado constante, para que essa raiz de Deus, do Evangelho, pudesse ser gerada no coração de Mardoqueu e de Esther. Eles tiveram um aprendizado constante. Como é que está o seu aprendizado? Ele está constante? Ou você para uma vez por ano, ou uma vez por semana para pegar na Bíblia? Uma vez por semana você faz um jejum, uma vez por semana você faz uma meditação mais profunda. Como é que está o seu aprendizado? É isso, porque tudo isso vai influenciar na hora do decreto, seja ele qual for. Se for um decreto de vida, amém, mas se for um decreto de morte, e aí, como é que você vai se comportar? Você precisa ter experiência significativa e ter aprendizado constante. É exatamente isso que nós vamos ver na palavra de Deus. Provérbios, o grande rei Salomão vai falar, vai dar um recado, vai dar exatamente um conselho. Coloca para mim, por gentileza, na tela, Provérbios capítulo 10 e versículo 17. Provérbios capítulo 10, versículo 17. Olha só, gente, que Salomão vai falar sobre aprendizado constante. Quem aceita a disciplina, ou melhor dizendo, quem aceita o aprendizado, em outras palavras, está no caminho da vida. Olha só o conselho do rei, que não vai haver rei mais sábio que esse. Mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Olha só, gente, você que está aqui essa noite, você tem apreciado o aprendizado, a disciplina, ou você tem desprezado? É isso que vai fazer toda a diferença na sua caminhada. Quem sabe você está sendo alguém disciplinado, então você está caminhando para a vida. É isso que Salomão está dando um conselho para nós. Mas talvez, se você estiver aqui desprezando a repreensão, desprezando o aprendizado constante, o que vai acontecer? Você vai se desviar. Além de você se desviar, você vai ainda desviar outros do propósito. Não foi para isso que você foi chamado. O próximo ponto que eu quero falar com vocês é exatamente sobre a autenticidade. Eles foram autênticos diante daquele decreto de morte. Eles foram autênticos. Eles ali, naquela situação, revelou quem eles eram. Quem Mardoqueu era e quem era Esther, a rainha Esther. Então, um momento de muito, sabe, de muita adversidade, de muito problema, de um decreto de morte, você se mostra quem você é. Então, o quarto ponto é autenticidade. Precisamos ser autênticos. O que é ser autêntico, pastor? É ser verdadeiro. É ser verdadeiro consigo mesmo. É expressar as suas opiniões, as suas emoções, expressar os seus valores. É isso, gente. Talvez você está ali acanhado, não quer expressar a sua opinião, não quer expressar os seus valores. Você anda se escondendo. Você não é uma pessoa autêntica. Você precisa ser autêntica. Ao invés de você se conformar com tudo que está à sua volta, está na hora de você dizer: não, Deus me falou que é assim, gente. Na Bíblia está escrito que é assim. Deus me ensinou que é assim. Então começa a se manifestar. Começa a ser a resposta de Deus para essa geração, para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua empresa, para os seus negócios. Aplaude Jesus bem forte. Como ocupar os espaços, pastor? E como ser influente em pleno século 21? Gente, nós precisamos exatamente aproveitar, agarrar as oportunidades. Imagine que Esther e Mardoqueu é uma família, sabe, migratória, uma família de exilados, uma família de refugiados. Está vindo da guerra, está vindo de um exílio, está vindo do cativeiro. O que Deus faz com essa família, gente? Deus coloca ela lá na linhagem real. Deus coloca eles lá no topo. E coloca eles para ser exatamente a resposta de Deus para a vida daquele povo.
É isso que Deus quer fazer contigo. Então, para isso acontecer, para você ocupar os espaços e ser influente, exercer influência, você precisa fazer isso. Exatamente, agarrar as oportunidades. Será que você tem agarrado as oportunidades que têm aparecido para você na sua vida? Ser autêntico é uma coisa implacável, mas agarrar as oportunidades é coisa que você não pode deixar para trás. Quantas oportunidades? Nós estamos falando no plural, oportunidades. Mas você sabe que existe oportunidades que são únicas. Talvez você passou diante de uma oportunidade, a única da sua vida. O que você fez? Você agarrou essa oportunidade? Ou você deixou ela escorrer pelos seus dedos? Olha só, gente, a oportunidade de Mardoqueu. Olha a oportunidade de Mardoqueu expressar sua fé, de colocar em evidência o seu Deus. Olha só, a oportunidade que Esté teve ali, ficou meio que, poxa, mas eu vou correr risco. E se ele não estender o cetro? E se ele me matar? Eu vou morrer, gente, e agora? Gente, não tem escolha, você tem que arriscar. Você tem que confiar. Uma história de fé, de confiança, de coragem. É isso. Então, não perca as oportunidades da sua vida. Não deixe passar, gente. Está na hora de você se mover. Está na hora de você se mexer. E não perder as oportunidades que estão passando pertinho de você. Então, que coisa linda é ver quando nós agarramos essas oportunidades. Não deixamos ela passar de jeito nenhum. Qual outro ponto, pastor, que nós precisamos aprender com essa história de Esté e Mardoqueu? Descubra os seus interesses. Quais são os seus interesses? É muito importante. Talvez nessa hora de aflição, de horror, de decreto de morte, sabe que eles olharam para dentro de si. Primeira coisa que eles fizeram, olharam para dentro de si. Mardoqueu olhou para dentro dele. Não, gente, eu sei de onde eu vim, e eu sei porque eu estou aqui. Esté da mesma forma, eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui. Então, exatamente, eles ficaram ali analisando para que vissem, enxergassem qual era a grande paixão da vida deles, qual era o grande interesse da vida deles. Talvez você está tomado de interesses que não condiz com o seu propósito. Talvez você está apaixonado por coisas que não vai te ajudar você alcançar o seu propósito. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer que você precisa conhecer os seus interesses. Quais são os seus interesses? O que está dentro do seu coração? Você precisa conhecer. Talvez você está vivendo a sua vida sem saber quais são os seus interesses. E isso, quando eu falo interesse, eu falo em todas as esferas: espiritual, pessoal, profissional, em todas as esferas. Nós precisamos saber, descobrir qual os nossos interesses, qual a nossa paixão. O que é, gente? Nós precisamos. O que você valoriza dessa vida? O que você valoriza dessa vida? Foi exatamente, acredito eu, a reflexão que Esté e Mardoqueu fez. Peraí, gente, o que eu valorizo dessa vida? Peraí, gente, eu tenho que valorizar o que eu aprendi. A minha fé é raiz. É isso. Eu não vou ter medo, coisa nenhuma, desse cetro desse rei não erguer-se. Eu vou ter que falar com ele. É exatamente isso que você precisa descobrir. Quando você descobrir o que existe dentro de você, a famosa causa, o famoso propósito, e aí então você vai saber tomar posicionamento, ocupar os espaços e ser influência, exercer influência na hora e no momento certo. Você pode aplaudir Jesus, gente? Aplauda Jesus. Muito forte. O que nós aprendemos mais, pastor, com essa história linda de Esté e Mardoqueu? Cultive relações saudáveis. Como que você tem cultivado as suas relações? Como que você tem feito para manter os seus relacionamentos saudáveis, ativos, participantes? Como você está fazendo? Ou você é uma daquelas pessoas que não faz questão de relacionamento, você não faz questão de network, você não faz questão nenhuma, sabe, de viver em comunhão, em contato, em conectividade. Você é uma pessoa totalmente restrita, uma pessoa arredia, uma pessoa que não gosta, antissocial. Não foi para isso que nós fomos chamados, gente. Esté começou ali a conversar com aquelas pessoas que faziam parte exatamente do círculo, do dia a dia dela.
Ela chamou exatamente as pessoas que estavam com ela ali no dia a dia. É exatamente isso, cultivar os nossos relacionamentos. Porque numa hora, gente, na hora do vamos ver, você vai saber quem está do seu lado. Será que aquelas pessoas, aquelas servas, aqueles eunucos, se Esté fosse uma pessoa antissocial, você acha que aquele pessoal ia comprar a briga? Ia comprar a causa? Sabe, se colocar? Não, vamos jejuar contigo sim, 3 dias sim, vamos ficar 3 dias sim sem comer? Será, gente? Não vai, gente, não ia. Então, será que se você passar hoje por um apertado, por um decreto de morte, será que as pessoas que são parte dos seus relacionamentos, elas estão prontas para estar com você? Haja o que houver? É isso. Como você está e tal, cultivando os seus relacionamentos? Será que você é pessoa de bons relacionamentos? Será que você despreza os seus relacionamentos? Olha o que a palavra de Deus vai dizer a respeito disso. Romanos, capítulo 12, e versículo 18. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Olha o que Paulo vai dizer, gente, sobre exatamente nós cultivarmos os nossos relacionamentos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Será que você tem vivido em paz com todas as pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo do dia a dia? Ou será que você vive em guerra? Você é aquela pessoa que é conhecida como o barraqueiro do pedaço, sabe? Aquela pessoa que faz briga com todo mundo. Gente do céu, olha que Paulo está dizendo, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Acaba com esse negócio do barraco, se não vem de Deus, gente. Seja alguém manso, humilde, moderado, equilibrado, sabe? Deus ama a mansidão. Por que Deus ama a mansidão? Porque a Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Imagina só, gente, que testemunho que a gente vai dar de paz, de viver em harmonia com as pessoas, já que nós vivemos num mundo que o mundo jaz no maligno, gente. Essa aqui é a verdade. Quando nós lemos a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo já está em guerra faz tempo. O que falta acontecer? As pessoas, só falta declarar. Está em guerra faz tempo. A Rússia teve coragem e já declarou guerra, né? Israel também já declarou guerra contra o Hamas. Então já estão se declarando. O mundo já faz tempo que está em guerra. O que falta? Só falta eles terem coragem para declarar isso. É isso. Mas nos bastidores, nas caladas da noite, já está acontecendo guerra. Ó. Faz tempo. E nós, como pregamos e somos exatamente rebanho de Cristo, nós precisamos pregar a paz. Mesmo em meio à guerra, nós precisamos ser a paz. Nós precisamos ser a moderação, o equilíbrio. Nós fomos chamados para fazer a diferença. É isso que você precisa entender. Então, nesse contexto de guerra, nós somos da paz. Nós estamos para pregar a paz. Onde tiver guerra, você leva a alegria, você leva a paz. Onde tiver desamor, você leva o amor de Jesus. Onde tiver a doença, você vai levar a cura. Porque você é um discípulo de Jesus. Você pode aplaudir Ele bem forte. Mas já dizia um grande escritor que se constrói fortaleza em tempos de paz. Em tempos de paz, você para cuidar da sua casa, da sua empresa, do seu negócio, da sua vida, da sua família. Mas em tempos de perseguição, em tempos de guerra, você precisa ocupar os espaços. Você precisa ser influência, não ser influenciado. Você precisa exercer influência, assim como Esther e Mardoqueu exerceram. Em nome de Jesus, quem está preparado aqui para ocupar os espaços de 2024 em todas as áreas da sua vida? Quem está preparado aqui para exercer influência em qualquer ambiente que você for? É isso que Jesus quer de você. Você tem que chegar num ambiente, você tem que sentir o ambiente, você tem que ler o ambiente. Leia, o Espírito Santo vai te dar a leitura exata daquele ambiente. E você vai saber se comportar naquele ambiente para a glória de Deus. É isso. Você precisa ser essa pessoa. Ler o ambiente que você está. Ter uma boa leitura da vida. Talvez a vida está passando, você está ficando velho, e você não tem um bom diagnóstico da vida, um posicionamento, assim que nem Esther e Mardoqueu marcaram a sua história. O que você está fazendo para marcar a sua história?
O que você está deixando de legado? O que você vai deixar de legado quando todos nós vamos morrer, gente? Ninguém vai virar pedra aqui não. Nós precisamos cuidar do nosso legado, da nossa história de fé. Claro que nós cremos que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós somos. Mas e aí, se a gente não for? Se tiver mais vindo aí, mais uma, duas gerações, qual é o seu legado de fé que você vai deixar? Então você está sendo convidado essa noite para ocupar os espaços e exercer influência. Diga em nome de Jesus comigo: eu vou ocupar os espaços. Diga: eu vou exercer influências. Influências do céu, influências do reino de Deus para a minha geração. Eu deixarei um legado de fé para a minha geração, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte. É exatamente isso. Então você que está vivendo uma vida sem propósito, sem direcionamentos, sem uma direção clara, sem saber onde você quer chegar, hoje é a noite de você começar a ocupar os espaços da sua vida, começar a ocupar os espaços da sua geração, começar a ser e exercer influência aonde você for, aonde Deus te levar. Diga comigo: aonde Deus me levar, eu serei influência, eu exercerei influência. É exatamente isso. Então, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui presencialmente, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu quero orar com vocês, porque diante desse tema, dessa temática, dessa história linda, gente, de um decreto de morte, e Deus mudou. Deus mudou. E o decreto agora de morte passa a ser um decreto de vida. Olha, o rei, para finalizar a história, o rei disse: olha, eu não tenho como mudar o meu decreto. O meu decreto vai continuar. Vão atrás de matar vocês. O decreto está aí. Mas eu vou dar um outro decreto para vocês se defenderem. Gente, vai atacar alguém que quer defender a sua vida, para você ver só uma coisa. Gente, não dá. Quem que vai atacar a pessoa sabendo que vai ser atacada? Olha, todo mundo pegou a violazinha e botou no saco e saiu fora, mano. Os caras se prepararam. Deus estava com eles. Qual é o seu nível de preparação para enfrentar o momento de decretos ruins, decretos do mal? Talvez o inimigo, assim que nem a Amã está arquitetando, talvez você está enxergando. Talvez você chegou aqui hoje e você tem observado o inimigo arquitetando algum projeto para tentar destruir a sua família, destruir a sua empresa, os seus negócios. Mas eu quero dizer que o mesmo Deus que livrou o povo judeu a partir da vida de Esté e Mardoqueu, é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele vai livrar você desse decreto de morte em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você essa noite. Faça essa oração comigo. Abra o seu coração e faça essa oração comigo no nome de Jesus. Eu vou orar e você vai responder. Você feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho, que sou pecador, mas essa noite eu me arrependo. Eu te peço, perdoe os meus pecados, transforme a minha vida, toca o meu coração. Eu que afastado andava, arrependido volto para viver um novo destino, um novo recomeço na sua presença. Mesmo de olhos fechados, eu quero perguntar para você que está me assistindo, você que está aqui presencialmente, de olhos fechados, sem nenhum constrangimento: aonde está você que fez essa oração comigo pela primeira vez e o seu coração está saltando assim: eu quero caminhar com Jesus? Você está dizendo: pastor, essa palavra falou comigo. Essa noite eu quero tomar uma decisão. Eu quero caminhar com Jesus. Aonde está você? Joga sua mão para o alto. Eu quero orar por você agora. Onde você estiver, levanta sua mão. Joga assim para o alto. Levanta bem alto assim. Eu quero orar por você. Você que está sentindo agora aí o mover do Espírito Santo na sua vida, Deus falando contigo através da palavra dele, eu quero orar por você. Onde está você que fez essa oração pela primeira vez? Está dizendo assim:
Jesus entra na minha vida, governa a minha vida. A Bíblia diz que existe uma festa no céu quando alguém decide caminhar com Jesus. E nós, Lagoinha Manaus, também queremos fazer essa festa. Queremos celebrar a Jesus pela sua vida. Então, sem maior constrangimento, sem menor constrangimento, aonde você estiver, Deus está falando contigo. Levanta a tua mão, eu quero orar por você, aonde você estiver. Aleluia, oh, aleluia, oh. Faz meu coração arder de Aleluia, isso, canta, Lagoinha. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Dá lá maior para mim. Quero viver. Deus quer fazer algo novo na sua vida hoje. Dá lá maior para mim, em nome de Jesus. Isso, lá maior. Em nome de Jesus, Deus está tocando você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, aleluia. Temor não há. Diga isso. Cante isso, Lagoinha. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, nas mãos do meu Jesus, que vive está. Bem baixinho, eu quero fazer mais uma pergunta. Aonde está você essa noite, que fez essa oração e está dizendo assim: eu quero caminhar com Jesus? Nós como igreja queremos te ajudar nessa caminhada. Nós queremos estar lado a lado, porque igreja é isso. É alegrar-se com os que se alegram, é chorar com os que choram. Se você está aí no seu lugar, o Espírito Santo está tocando você essa noite. Você não pode sair daqui sem um posicionamento, sem ocupar os espaços, sem exercer influência na sua vida. Hoje Deus tem um destino, um decreto novo ao teu respeito. Deus tem um futuro reservado para você. Essa noite, aonde está você? Eu insisto, porque tem pessoas aqui que o Espírito Santo está tocando. Oh, aleluia. Aonde está você? Que vive está. Canta, Lagoinha. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh, porque Ele vive, reina. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em nome de Jesus, acende as luzes, pode acender as luzes. Aonde você, eu quero falar com você que está me assistindo ao vivo. Você que foi tocado pelo poder dessa palavra. Você que está decidindo agora: pastor, eu quero retomar uma vida nova. Eu quero um novo recomeço na minha vida. Eu quero voltar a ocupar os espaços. Eu quero voltar a ser influente. Onde você estiver, você que está se decidiu por Jesus, eu quero convidar você. Vim aqui nos comentários do YouTube, joga aqui no comentário do YouTube, hashtag eu decido por Jesus. Hashtag eu quero um novo começo com Jesus. Nós queremos, junto com você,
acompanhar você, nós queremos ajudar você nessa caminhada. Se você está recebendo Jesus, onde você estiver, levante sua mão, nós queremos orar por você. Levante sua mão, Lagoinha. Vamos orar por algumas pessoas que estiverem aceitando a Jesus em lugares remotos, que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Em nome de Jesus, Jesus entra na sua causa hoje e reverte esse decreto de morte para um decreto de vida. Nós oramos, levante suas mãos, Pai. Nós abençoamos cada pessoa que está te recebendo, Senhor. Cada pessoa que está, Senhor, fazendo agora, Senhor, decidindo um novo caminhar com Jesus. Nós como igreja queremos ajudar essas pessoas e nós queremos celebrar a vida delas. Passa teu sangue, restitui, reposiciona, Senhor, que o Senhor traga cura, restauração, em nome de Jesus. Nós como igreja abençoamos a vida dessas pessoas no nome de Jesus. Aonde você estiver, nós vamos fazer uma festa, porque a Bíblia diz que existe uma festa no céu quando alguém se arrepende e decide caminhar com Jesus. Vamos lá, Lagoinha, com palmas. No 1, no 2, no 3, nós vamos fazer a maior celebração por algumas pessoas que estão aceitando a Jesus pelas redes sociais. Vamos lá. 1, vamos com palmas. 2, vamos, Lagoinha, faça a maior festa. 3, aleluia. Unidos, vivemos em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória dos. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso precioso és para mim, querido irmão. Aonde você estiver, eu quero encorajar você a mandar aqui no nosso YouTube o seu nome, o seu telefone. Nós queremos entrar em contato com você. Quem pegou aqui, gente, o cálice e o vinho. Quem pegou o vinho e o pão, levanta assim o vinho e o pão. Hoje é uma noite especial, porque nós vamos sair daqui exatamente fazendo parte do corpo e do sangue de Jesus. É muito importante, o apóstolo Paulo vai dizer, que nós façamos essa reflexão. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós precisamos comer do pão e beber do cálice, anunciando a morte de Jesus, ou seja, com o discernimento da morte e do sangue de Jesus. Se você está aqui essa noite, você não discerne ainda o corpo e o sangue de Jesus. A Bíblia diz que Paulo vai dizer, por causa dessa falta de discernimento, muitos estão doentes, enfermos, muitos até já morreram, estão mortos. Mas se nós como igreja carregamos vivo no nosso coração, carregamos vivo dentro de nós a mensagem da cruz, carregamos vivo dentro de nós o memorial de Jesus, os momentos que mais Ele sofreu e padeceu para subir naquele madeiro, para ser crucificado, naquela maior morte de cruz que havia na época, na morte mais vergonhosa que havia na sua época, era a morte de cruz. Só os malfeitores, só os ladrões que morriam morte de cruz. E Jesus se fez maldito lá na cruz para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Então, dentro desse entendimento, eu quero convidar você a participar do corpo e do sangue de Jesus. Se você, por algum motivo, perdeu de vista a memória de Jesus, perdeu de vista o flagelo, o momento da via dolorosa, se você não vive, não carrega isso vivo dentro de você,
as chicotadas, os açoites, o momento que Jesus foi furado ao seu lado e saiu somente água, não havia mais sangue. E Jesus inspirou, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então essa noite Jesus está te dizendo: faça parte dessa comunhão, participe da ceia, chegue para perto. Talvez você está aqui essa noite e alguém te enganou dizendo que você não é mais filho, que você é bastardo. Jesus está dizendo que você é legítimo e que você faz parte da mesa. Então vem para a mesa. Nós vamos ler o texto em nome de Jesus. Jesus vai dizer exatamente: e tomou o pão, Jesus partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês estão anunciando a minha morte, até o dia que eu vou estar de novo com vocês no reino de meu Pai. Vocês podem participar do pão. Aleluia, aleluia. Seja cheio da presença do Espírito, seja cheio de Deus, seja cheio. Oh, aleluia. Do mesmo modo, semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse aos discípulos: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Esse cálice é o Novo Testamento. Eu quero que vocês façam isso. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, tomarem desse vinho, vocês anunciam a minha morte. Façam isso em memória de mim. Não se esqueçam que eu vou para o Pai, mas eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Façam isso. Podem tomar do cálice. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Você pode cantar comigo, Lagoinha? Levante suas mãos, diga: algo mais que a neve, oh, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve. Levante suas mãos, Lagoinha, e diga: aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantem. Canta, Lagoinha. Louvor, poder e majestade, Jesus. Oh. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Diga: incomparável, incomparável, Senhor, são as tuas promessas para mim. Mais uma vez: incomparável são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Nessa mesma atmosfera, levante suas mãos e diga: Hosana, Hosana.
Hosana ao nosso Rei. Será que você pode dizer isso? Diga Hosana ao Rei dos Reis. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos, Lagoinha, tá lindo. Declare mais forte. Diga Hosana ao Rei. Aleluia. Diga Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Diga em nossos corações, em nossos novos corações. Diga, pois morreu a nossa morte. Pois morreu a nossa morte. Para o quê, gente? Para viver sua vida. Nos trouxe grande salvação. Só você que entende que Jesus trouxe grande salvação. Diga isso. Mais uma vez. Para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Aleluia. Diga Hosana, Hosanas ao Rei, Hosanas ao Rei dos Reis. Isso, libere esse brado de adoração. Diga Hosana, 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 nosso Rei. Celebra Jesus, Lagoinha. Pode acender as luzes, por gentileza. Deixa eu abençoar a sua vida no nome de Jesus. Você vai sair daqui essa noite para viver a melhor semana da sua vida. Amém? Só lembrando que hoje nós temos a nossa banca pró-reforma da nossa igreja. Não saia sem abençoar a banca. Tem ali algo delicioso para vocês. Amém? Levante suas mãos. Eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti todos os dias da sua vida comigo. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que o Senhor te dê a paz dele, que excede todo entendimento. Não só hoje, mas para todo sempre. Se você recebe no seu espírito, você aplaude Jesus bem forte. Aleluia! E diga amém. Abrace 2, 3 pessoas que estão do seu lado.